Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui hoje no canal. Eu demorei um pouquinho pra vir gravar esse vídeo, mas o Espírito Santo me levou a gravar até aqui. Ele me confirmou diversas vezes. Então eu tô bem aqui atrás na janela, daqui pra rua de casa, e às vezes possa vir um barulho aí, mas vocês não se importem que assim, eu preciso gravar esse vídeo, é uma oportunidade que eu tenho hoje. As minhas filhas foram pra minha sogra e sempre tem algum empecilho, sabe, pra gravar. Mas hoje eu vou gravar. E é isso, gente. E eu pensei diversas formas de começar esse vídeo. Diversas. Pesquisei, eu pensei diversas formas. Enquanto eu tomava banho pra gravar esse vídeo, me arrumava, eu pensava em como eu poderia começar esse vídeo. E quando eu sentei aqui, eu pedi pro Espírito Santo me direcionar, porque eu nunca gravei algo assim, né? Então eu espero que eu seja usada pelo Espírito Santo para que eu possa falar alguma mensagem que toque o seu coração, que você precise ouvir, que seja uma mensagem de Deus para você, né? Eu espero que o meu testemunho venha edificar outras pessoas, venha ajudar outras pessoas. E é isso, gente. Eu vou começar a contar meu testemunho. Eu tô sentada aqui no meu quarto, atrás tem minha janela. Eu não preparei grandes produções. Eu só esperei eu só tive a oportunidade que minhas filhas foram pra minha sogra. O Espírito Santo precisa me recordar de, de tudo que eu fui passando, sabe? Minha memória não é muito boa. Vou começar. O meu testemunho começa assim. Eu nunca fui uma pessoa super extrovertida, nem nada disso. Eu sempre fui muito introvertida. Sempre pensei muito no que as pessoas estavam pensando de mim. Eu sempre fui, assim, muito apegada a isso, sabe? O que as pessoas estavam pensando de mim, sempre fui. Sempre tive uma rejeição, assim, muito forte das pessoas que me rejeitavam. Eu me sentia extremamente perturbada com aquilo e o que as pessoas me falavam. A mim, eu sempre pensei que tudo que as pessoas falavam ao meu respeito era a verdade e não é. Isso é das pessoas. Às vezes você vai ter esse chatear com as pessoas e não é porque as pessoas falaram algo, te ofenderam, que você é na realidade daquele jeito. É só porque, na verdade, a gente fala só aquilo que a gente tem no coração, né? Então, eu quero começar a introduzir só de como eu era, para poder vocês refletirem de tudo que eu passei na minha cabeça, né? E começou assim. Desde criança, por eu ter intestino preso, e aí minha mãe desde criança já teve algumas vezes que ela me falou, teve algumas vezes que ela falou que eu estava com. Gente, tá passando aqui o carro de alguma coisa. Pronto, gente, voltei. Já passou o carro de sei lá o que aqui na rua. E, gente, enquanto eu esperava passar, eu peguei a Bíblia, que eu vou usar aqui, e também um livro que Deus falou muito comigo através dele, depois que eu passei por esse problema. A partir desse vídeo e os vídeos futuros, eu vou começar a contar as minhas experiências com Deus, tudo que Deus fala comigo. E que eu sou muito tocada por ele. E ele fala muito comigo na palavra dele. E fala com pessoas e tudo. Eu vou contar, gente. Vou contar tudo nesse canal. E aí tudo começou que desde criança eu tinha muita prisão de ventre. E minha mãe já me falou algumas vezes: ah, filha, você tá com mau hálito. Mas foi uma coisa que, tipo, era daquele momento, tal. Aí eu cresci. Então eu já tinha começado a namorar o meu esposo, que hoje é o meu esposo, já tinha começado a namorar ele. Comecei a namorar ele em janeiro de 2011. E aí eu estava fazendo faculdade, eu tinha entrado na faculdade. Tava fazendo o técnico, na verdade, tava pra terminar o técnico, pra começar a faculdade. E aí em 2012 que eu comecei a faculdade. Em outubro de 2013 eu noivei, eu me casei em 2014, em agosto de 2014. Mas chegou no ano de 2013, eu tava trabalhando, indo direto pra faculdade, eu não tava bem mesmo.
Eu tava com muitas tarefas e meu trabalho não tava me fazendo bem pra cabeça. E eu já não estava, eu já estava, e eu já passei por muitos problemas assim na adolescência, com a minha mãe, é, problemas assim de rejeição, né? Então eu já não tinha um histórico muito bom. Me sentia muito rejeitada pela minha mãe e passei por várias coisas que eu espero falar nesse canal também, né? E aí eu comecei a pensar assim, do nada assim, me veio assim, nossa, eu acho que eu tô com mau hálito. Me veio assim na minha cabeça, assim, nossa, eu acho que eu tô com mau hálito, né? E, e aquilo, dia após dia, foi ficando maior, 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 a ponto de eu pensar que todos os dias eu estava com mau hálito, todos os dias. Isso já estava no segundo ano na minha faculdade. E eu ia pra faculdade, eu ia trabalhar, eu sentia aquele negócio assim, nossa, tipo, sabe, o constrangimento. Nossa, tô com mau hálito, estou constrangida. E aí eu evitava de falar. Eu falava, tipo, com a boca bem fechada, sabe? Eu evitava de ficar falando. E isso foi me distanciando das pessoas a princípio. A princípio foi isso, foi me distanciando das pessoas. Eu não queria mais contato com as pessoas. Na igreja, as pessoas que eu estava começando a criar amizade, estava começando a criar uma amizade, eu interrompi, porque eu não conseguia mais conversar com ninguém, a não ser as pessoas que eu já tinha muita intimidade mesmo, que era a minha amiga, que mora aqui perto de casa, sempre morou perto de casa, então é desde criança que a gente é amiga, e o meu marido, né? De resto, eu conversava pouco, assim, com as pessoas, não evitava, sabe, assuntos. E na porta da igreja, eu só comprava Trident, eu ficava com Trident na boca o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. E eu ia pra faculdade, eu via as pessoas, tipo, colocando a mão na boca e olhando pra mim, eu já raciocinava, nossa, eu tô com uma horta. E aí foi chegando no nível, a ponto de eu, até com a boca fechada, assim, tipo, pra minha própria respiração, eu achava que eu tinha, tipo, um mau cheiro. E que as pessoas queriam ficar longe de mim, sabe? E aí eu comecei a pensar nisso tanto, 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 tanto. E aí, em 2014, eu me casei. Eu me casei. E aí, em 2014 mesmo, eu saí do meu trabalho. Aí, por eu sair do meu trabalho, eu não consegui mais pagar a minha faculdade, né? E eu tava. E esse problema tinha se potencializado tanto na minha vida que eu não conseguia nem mais arrumar um trabalho, porque assim, eu ia na igreja, eu via as pessoas na outra arquibancada, coisa de tipo, não sei quantos metros são, gente, mas é muito distante a outra arquibancada, e eu via pessoas com a mão na boca, eu achava assim, meu Deus, tipo, meu cheiro tá chegando lá, e eu via pessoas, tipo, olhando pra mim com a mão no nariz, eu pensava, meu Deus, tipo, é de mim. E tudo era tipo eu, sabe? Eu me sentia extremamente inferior. Eu me sentia extremamente inferior, uma inferioridade tremenda, assim. Eu via as outras pessoas como gigantes, sabe? E, e aí eu não consegui, eu saí desse trabalho, não consegui arrumar outro trabalho por conta disso, porque eu ia no metrô, eu passava mal, eu ia na igreja, minhas mãos começavam a suar, 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 suar de nervoso. E palpitação e a boca seca, e eu passava mal, e naquela época eu ia pro culto de domingo, eu ia pro culto da manhã e o culto da noite. Aí eu comecei a evitar de ir pro culto da manhã, passar só pro culto da noite, porque a, eu já tinha um hábito, uma rotina de ir pra igreja, e eu me sentia bem, então eu tentava e eu fazia o máximo de esforço pra ir no domingo à noite. Domingo de manhã, aí o meu marido me acordava e eu, tipo, chorava na minha casa, porque eu queria estar na igreja, eu queria estar junto dos meus amigos. Mas eu pensava, mas eu passava tão mal quando eu estava com todo mundo, sabe? Ali, nossa, eu passava muito mal. E aí eu deixei até de cantar na igreja, cantar assim, na hora do louvor, sabe? Quando todo mundo tá cantando, eu deixei, tipo, de louvar junto. E eu ficava, tipo, com a boca, tipo, parada, assim. E aquilo foi tomando conta do meu ser. Eu não... E quando eu ia pro metrô, assim, eu ficava... Eu passava por essa mesma situação. E eu chegava do trabalho... No meu trabalho, eu passava mal, eu tinha diarreia.
de tão nervosa que eu ficava no metrô, de tão nervosa que eu ficava no metrô, era um constrangimento horrível. E aí eu não arrumei mais um trabalho, eu não consegui mais voltar pra faculdade. Eu até tentei no segundo semestre, porque eu passei na prova da FATEC, tentei voltar, mas quando eu voltei eu vi as pessoas na sala, tipo, com a mão assim, ó, e eu passava por aquele mesmo nervoso, sabe? Essa palpitação, a mão suando, então eu não conseguia. Era 5 horas que eu tinha que ficar por dia na faculdade, passando mal desse jeito, eu não conseguia, gente. Eu tranquei a faculdade, eu simplesmente abandonei, eu não fui mais, eu concluí um semestre e eu não aguentei mais. Eu passava muito mal, gente, muito mal mesmo. De nervoso, né, por pensar que eu estava com esse problema, o que as pessoas estavam achando, mas aquele loop estava gigantesco na minha mente. E depois que eu saí da faculdade, do trabalho, eu ficava os meus dias, eu passava os meus dias, eu via na janela do meu apartamento que eu morava, as pessoas passando na rua de baixo, as pessoas passando na rua e com a mão na boca, eu achava assim, meu Deus, é de mim. E eu comecei a passar por isso. E aí todos os dias à noite, quando meu marido tava dormindo, eu ficava chorando. Eu passava os meus dias chorando e chorando, chorando, chorando. E orando, no princípio eu orava para Deus assim, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que eu tô passando por isso? E chorava para Deus. E aí depois eu senti assim uma revolta muito grande com Deus. Eu fiquei muito revoltada com Deus, achando assim, não sei por que é Deus que tá me fazendo passar por isso, é castigo, é alguma coisa, Ele que tá me fazendo passar por isso. Então eu, tipo, abandonei, sabe? Eu não queria mais orar. Eu passava os meus dias, eu não orava mais porque eu tava muito magoada com Deus, na verdade. E aí, só que. E aí, quando eu fiquei magoada com Deus, o Satanás começou a me oprimir, assim, na minha mente, falando assim: não, você tem que se matar, é a única forma de você resolver isso. E Satanás ficava todos os dias, não, se mata, se mata. E eu chorava porque eu pensava, mas eu não quero me matar, mas eu não quero me matar. E Satanás ficava, mas a única forma de resolver isso é você se matando. É a única forma. E eu ficava me olhando no espelho, chorando e escovando os dentes e passando fio dental. Eu ia nos dentistas. Nossa, gente, como eu ia no dentista toda semana, todo mês. Eu procurava dentista para fazer limpeza. E eu falava com os dentistas, eu tenho mau hálito. E os dentistas falavam assim, não, eu não tô vendo nada, não tô vendo nenhum mau hálito. E eu não tô sentindo nenhum mau hálito, né? Os dentistas falavam e eu, esse dentista aí, ele não quer resolver o meu problema. E aí eu ia nos otorrinos pra tentar tirar as amígdalas, ver o que tinha alguma coisa na minha boca, sei lá, minha garganta, eu achava que tinha alguma coisa. E aí, quando chegou nesse tempo, e aí que eu ia em todos os dentistas, em todos os otorrinos, e nada resolvia, e eu tava magoada com Deus. E aí eu comecei, aí o Espírito Santo foi falando comigo ao meu respeito, falando assim, você é uma filha amada. E aí no meu coração eu pensava assim, eu tenho esse problema, mas Deus me ama. E aí eu voltei a orar. E aí o Espírito Santo foi falando comigo assim, você é mais forte que isso, você consegue na igreja. Aí eu comecei a tentar ir mais na igreja, que eu até no culto da noite, às vezes eu não ia no culto da noite também. E aí eu comecei a ir na igreja e aí eu fui começando a orar mais, né? Fui me reconciliando com Deus, né? No meu coração, pensando assim, tudo bem, eu tenho esse problema, mas eu não posso abandonar a Deus, né? Porque eu amo a presença dele, eu amo ele, eu não posso abandonar porque eu tô com um problema, as pessoas passam por problemas na minha cabeça, né? E eu nunca pensei assim em me abrir, eu não conseguia falar com outras pessoas a respeito disso. E era sempre aquela sensação de julgamento, até com meu marido. Eu achava que ele ia mentir pra mim, eu achava que, tipo, eu ia perguntar pra ele e ele ia mentir, ele não ia falar a verdade do meu problema, da seriedade do meu problema. E aí eu comecei a voltar pra igreja, eu comecei a me esforçar pra cantar, tipo, com a boca fechada, mas eu tentava. E aí, não, e antes de eu, gente, eu tô assim, meio nervosa contando isso.
Então, capaz de eu esquecer umas coisas e voltar atrás. E aí, quando eu tava ainda magoada com Deus, e querendo me matar e pensando em me matar, eu descobri que eu estava grávida. Sim, eu descobri que eu estava grávida da minha primeira filha, a Marina. E aí depois eu chorava, pensando assim, mas agora eu não posso mais me matar, porque eu tô grávida, eu não posso mais. E aí depois eu comecei a pensar assim, ai, a minha filha nasceu, né? E eu passei por, eu assim, ficava muito quietinha, gente, passava por muitos problemas na minha cabeça, sabe? E eu tive a minha filha e minha filha ficou internada. E assim, eu só sabia chorar, só sabia chorar. Minha filha ficou internada, pra mim era o fim. Eu tinha a sensação que ela. Eu acredito que, como eu já estava numa depressão, eu tive depressão pós-parto. E assim, foi Deus que fez a Marina assim. Foi Deus que fez eu cuidar da minha filha, a Marina, porque eu não tinha forças pra cuidar dela, eu só sabia ficar deitada com ela. E aí eu não fazia mais nada, sabe, gente, das coisas de casa, assim, eu fazia male e já me deitava e eu ficava lá deitada com ela. E aí eu pensava, a minha filha é a única que vai me amar de verdade. E eu ficava lá com ela, né, naquela depressão pós-parto que eu tava. E aí, quando por volta que ela tinha uns 5 meses, aí quando eu fui melhorando um pouco, que eu fui, não, eu tenho que cantar na igreja e tal. Aí eu recebi uma palavra no meu WhatsApp do meu primo, ele é pastor, ele me deu uma palavra, que na verdade, aí ele me deu uma palavra que, é verdade, gente, quando eu descobri a gravidez, eu descobri mais ou menos em agosto. Em setembro eu fui viajar pro Paraná, eu viajei pro Paraná. E a tia do meu marido, ela tem dons de revelação, fala as coisas. E ela falou pra mim que eu ia rir muito. Falou assim, você vai ver, eu tô vendo você aqui rindo. Nossa, mas rindo tanto, tanto, tanto. Eu vi que você ria muito. Falou isso pra mim. E aí, quando a Marina tá por volta de uns 5 meses, eu recebi uma palavra. Meu primo, que é pastor, falou assim, abre a Bíblia em Jó 8:21. Eu tô até com a minha Bíblia aqui pra a gente abrir juntas. Então ele falou pra eu abrir em Jó 8:21. Aí eu vou abrir pra vocês aqui o que tá escrito. Aí eu imediatamente fui, né? Abri a Bíblia pra ver o que tava escrito em Jó 8:21. E eu, toda vez que o meu pastor lá na minha igreja falava sobre Jó, eu refletia muito sobre Jó. Eu pensava assim, eu acho que eu tô passando por um problema de Jó, porque Deus tá tirando tudo de mim. Por isso que eu acho que eu me apeguei muito à minha filha. Eu não queria que Deus tirasse a minha filha de mim. E eu ficava refletindo muito. Eu acho que eu sou Jó, porque Deus tá tirando tudo de mim. Eu tô passando por esse problema porque Deus permitiu, mas eu não vou largar a minha fé, eu vou ficar com Deus, né? E aí eu recebi essa palavra de Jó 8:21, que tá escrito assim: ele ainda encherá a sua vida de risos e colocará exclamações alegres nos seus lábios. E quando eu recebi essa palavra, eu me remeti imediatamente à palavra que eu tinha recebido, né? De que eu ia rir muito, que ela via eu rindo muito mesmo. E a segunda parte do versículo que fala que ele colocará exclamações alegres nos seus lábios. Tem outras versões que falam que Deus colocará louvores nos meus lábios, né? Tem versões que falam. Eu remeti muito sobre que eu queria cantar, eu queria louvar, eu me sentia muito entristecida e eu orava muito para Deus, falando assim, Deus, mas mesmo passando por esse problema, eu quero te louvar, eu quero cantar ali junto com todo mundo e bem alto, eu não tô nem aí, eu quero cantar junto com todo mundo. Porque assim, eu me sinto muito feliz quando eu canto, eu sinto que o Espírito Santo fala comigo, sabe? Então eu tava me sentindo muito triste, que eu, tipo, não conseguia cantar junto com todo mundo. E aí eu recebi essa palavra e eu já me animei, né? E aí, a partir dessa palavra, eu comecei a cantar na igreja. Eu comecei a cantar junto com todo mundo, eu não tava nem aí. Eu cantava, eu abria a minha boca, na minha cabeça tava assim,
gente, eu tenho mau hálito, mas eu vou cantar, eu vou cantar. E eu cantava junto com todo mundo. E eu fui passando por um processo de cura a partir disso. Deus, o Espírito Santo foi ali me curando. E até teve uma vez que eu ia levar minha filha na pediatra. Antes disso, eu orei antes de sair de casa. E eu tava me sentindo assim muito amada por Jesus. E eu tava agradecendo, Jesus, obrigada porque o Senhor me ama. Obrigada, Jesus. E eu saí de casa naquele dia sentindo assim muito amor de Jesus na minha vida, sabe? Muito, muito. E aí até eu parei num farol, né? Que eu fui de carro, levei ela. Parei no farol e um flanelinha olhou pra mim e falou assim: Nossa, o Espírito Santo tá me mandando dizer aqui, eu tô toda arrepiado. Tá mandando dizer que Jesus te ama tanto. Jesus te ama tanto. E naquele momento ali foi quebrando, sabe? Quebrando aquilo dentro de mim, assim. Tipo, isso não vai me prender, entendeu? O meu problema do mau hálito não vai me prender, vou sair, eu vou orar, mas assim, eu continuava passando mal, tá, gente? Eu não parei de passar mal nos lugares. Eu ia no shopping, eu passava mal, eu evitava de ir, eu ia no mercado, eu passava mal, eu ia na igreja, eu passava mal, qualquer lugar que eu estava junto de outras pessoas, eu passava mal mesmo, gente, de ter palpitação no coração, de ficar passando mal. E só que isso começou a não me impedir mais, porque o Espírito Santo estava comigo, né? Ele estava me ajudando. E eu orava tanto para Deus me curar, né? Disso que eu estava vivendo. E eu comecei a não me importar mais com isso. Então eu ia pra igreja, eu orava, eu ia pra igreja, eu louvava junto com as pessoas, eu comecei a falar mais um pouco mais, né, com as pessoas, não tanto, porque assim, no princípio eu me bloqueei totalmente, eu não falava mesmo com ninguém, nem um oi, não falava mesmo, tava muito mal, gente, porque eu me pensava todos os dias que eu ia me matar. E eu não sei, assim, quando eu pensava mais, eu ia pra igreja e eu recebia, os pastores falavam sobre suicídio. Começou a falar muito sobre suicídio, muito, muito, muito. E eu creio que assim foi o Espírito Santo, né? Que ele é sábio, ele sabe o que eu estava passando. Começou a falar muito comigo e creio que isso foi uma das coisas que me ajudou, né? E aí fui passando por esse processo de cura. Gente, e esse versículo, vocês acreditam? Uma vez num teste do Facebook tava lá, descubra seu versículo da Bíblia, e caiu João 8:21. Aí eu, tipo, ri, né? Meu Deus. Até no teste do Facebook o Senhor falar comigo. E aí eu fui melhorando, melhorando. E aí eu me mudei do apartamento pra casa, que é do lado da casa onde eu cresci, né? Onde eu morava antes, que eu cresci na adolescência, infância, enfim. Me mudei pro lado dessa casa. E aí eu fiquei perto da minha amiga, que eu falei pra vocês, que eu ainda conversava com ela, que ela se chama Kézia. E aí ela foi vindo aqui em casa, a gente foi conversando, estreitando mais os nossos laços, que a gente tinha um pouco se perdido depois que eu mudei pro apartamento. E aí teve um dia que ela veio aqui em casa e e ela veio aqui em casa e aí eu peguei e pensei assim, eu preciso compartilhar isso com ela. Eu não sei, me veio na minha cabeça que eu precisava perguntar pra ela, mas na minha cabeça era 100% de certeza que eu tinha, sabe? Era 100% de certeza. E aí me veio na cabeça, pergunta pra ela, né? E eu lembro até hoje, sabe? Nós dois tava conversando aqui, deitado na minha cama, a gente tava conversando, várias coisas e tal. E eu pensei assim, eu preciso falar com ela, e eu não conseguia. E ela falando sobre outros assuntos, e eu nem tava prestando atenção, porque eu tava assim, eu preciso perguntar pra ela. E tipo, na minha cabeça, eu não conseguia falar, gente, eu não conseguia falar, tipo, perguntar, não conseguia sair da minha boca. Aí eu pensei assim, sabe quando você não consegue falar e você pensa na sua cabeça assim, e se eu falar assim de supetão, falar assim de repente, e depois eu vejo no que deu, sabe? Eu acho que é a única maneira da gente conseguir, às vezes, falar aquilo que tá preso tantos anos dentro de nós, né? É falar assim de supetão, falar assim sem pensar muito, porque se a gente pensar muito, a gente acaba não se abrindo, a gente acaba não fazendo nada, entendeu? Então, eu peguei e perguntei pra ela, Kézia, eu tenho mau hálito? Eu perguntei pra ela. E aí ela, do nada, ela começou a rir. E riu. E aí ela falou assim, aí ela riu.
riam de mim. E assim, ela riu bastante. E eu fiquei assim, tipo... E ela riu muito, assim, gente. Eu perguntei, Kézia, tem uma... E ela começou a rir. Ela, tipo, não debochou da minha cara, mas ela começou a rir muito. Tipo, nossa, que pergunta, né? De repente, uma pergunta dessas. E ela falou assim, não, você não tem. Da onde você tirou isso? Ela falou isso pra mim. Aí quando ela falou isso pra mim, aquela muralha que eu tinha construído, aquela fortaleza que eu tinha construído, eu mesma tinha construído na minha cabeça, que eu tinha entrado num looping, num labirinto que não tinha saída. Eu tinha entrado e Deus estava me trazendo um pouco para a lucidez, mas eu tinha 100% de certeza, entendeu, gente? Eu caminhava, eu passava os meus dias, o dia inteiro pensando nisso, o dia inteiro, chateado, o dia inteiro. Deus foi, no final, foi falando comigo, mas antes eu chorava o dia inteiro, todos os dias. E ela falou, não. E aí, quando ela falou não, a primeira sensação que me veio foi liberdade. Foi isso que eu pensei. Nossa, eu me senti livre. Eu me senti assim como uma águia, né? E Deus, depois eu converso muito com vocês a respeito das coisas que eu vi, mas Deus depois falou muito comigo a respeito da águia, né? E eu via no céu. E eu me senti livre, eu me senti assim, gente, agora eu posso fazer tudo. Na minha cabeça, assim, passou 1 trilhão de coisas no mesmo segundo. Agora eu posso fazer tudo, eu posso sair, eu posso ir na igreja, eu posso... E eu sonhava com esse momento, gente, eu sonhava orando pra Deus. Falava assim, Deus, quando o Senhor me curar disso, eu vou gritar, eu vou ser livre, eu vou rir, eu vou me divertir, eu vou ser alegre, eu vou falar com as pessoas sem medo do que elas estão pensando de mim. E, nossa, eu sonhava com esse momento. Quando a Kézia falou que eu não tinha, esse momento veio. E aí nós duas começamos a rir. E a gente ria de gargalhadas, a gente ria muito mesmo, gente. E aí ela foi me falando de onde você tirou isso. E aí eu comecei a contar pra ela. E ela falou assim, nossa, Carol, por que você não falou antes, não sabia? E eu falei, eu não tinha forças. Eu não conseguia falar com ninguém a respeito disso. E você vê, né? Satanás é tão sujo que a gente pensa que a gente não pode falar a respeito do que a gente tá passando aquele problema e que o outro não pode resolver. E às vezes é uma coisa que só de você falar, aquilo se desmorona, cai. E é uma coisa tão simples, né? Só que na nossa cabeça tava um gigante. Na nossa cabeça tá assim um gigante, mas é algo às vezes tão simples. E eu recebi uma frase que realmente faz muito sentido. A cura é como que é? Falar liberta e ouvir cura. Alguma coisa assim a frase diz, mas eu vou colocar aqui embaixo, direitinho aqui embaixo, a frase direitinho. E realmente faz todo sentido, né, gente? Realmente faz todo sentido. E ela foi falando comigo, aquilo foi desmoronando. E eu falando pra ela que eu larguei a faculdade por causa disso, que eu não conseguia mais ir pra faculdade. Eu passei na FATEC, fazer de graça, gente. E eu não conseguia ir porque eu tava passando por esse problema. E aí eu engravidei, eu ficava só deitada, eu ficava chorando. Eu chorava que eu não podia mais me matar, que eu tava grávida. Gente, foi terrível, terrível que eu passei. Eu não desejo isso pra ninguém, porque, assim, Deus me fortaleceu muito, gente. Porque eu creio que se não fosse Deus, eu tinha me matado, tinha me suicidado, né? Tinha tentado suicídio, porque foi muito difícil. Eu quase não suportava isso. Quase não suportava isso na minha cabeça. E quando eu falei, realmente me libertou. E conforme eu vou falando com as pessoas, eu já falei com algumas amigas, mas o Espírito Santo estava me tocando para falar esse testemunho aqui no meu canal. Tava me tocando. Eu senti assim, eu tenho que gravar esse testemunho. E eu tenho que voltar pro YouTube. E Deus falava assim, grava o seu testemunho. Deus falava nitidamente. Parou de gravar aqui, gente. Eu tenho que falar bem rapidinho, tem pouco tempo. O Espírito Santo falava no meu coração nitidamente, eu tenho que gravar esse vídeo. Mas eu ficava relutando, até que uma amiga me convidou para um culto. O tipo de culto na igreja, tem várias igrejas que se chama Celebrando, onde você conta
todas as suas frustrações, suas fragilidades, a área que você tem fragilidade. E ali é um grupo que todas compartilham, né? As suas fragilidades, a gente ora, a gente recebe uma palavra. E eu compartilhei, na semana passada foi minha primeira vez e foi online, né, devido à pandemia. E a gente compartilhou, e eu compartilhei isso que eu tava passando. E nisso a que tava ministrando, ou celebrando, ela ficava só com a cabeça baixada, assim, na câmera. E eu pensando assim, meu Deus, o que essa pessoa tá fazendo, né, com a cabeça baixada? E parece que ela tava rindo, e ela tava rindo realmente. E no final, quando eu compartilhei de tudo isso, ela continuou rindo e falou, gente, eu não tô acreditando no que você tá falando a minha história. Eu também passei por isso. Eu não tô acreditando. Eu nunca encontrei uma pessoa que passou por isso. E, gente, eu também nunca encontrei uma pessoa que anulou a própria vida por pensar que estava com mau hálito e foi criando ali um estado de depressão e pensamentos suicidas e eu abandonei amizades e abandonei pessoas que eu conversava e não evitei de falar, evitei situações. Foi me gerando síndrome do pânico, né? Por eu passar por isso e ficar pensando, martirizando aquilo na minha cabeça, né, gente? Foi terrível, terrível o que eu passei. Voltei, gente, eu tive que excluir algumas coisas pra tentar gravar esse finalzinho do vídeo. Eu tô gravando no meu celular, ele tá sem memória, mas é isso, gente. Se eu esquecer de algum ponto, eu venho fazendo a segunda parte desse vídeo. E eu venho aqui falando, gente. Conforme o Espírito Santo for falando pra eu falar sobre determinada coisa, eu vou vir aqui falar no meu canal, sobre o que Deus falar comigo. E eu tenho muito a dizer sobre as experiências que eu tive com Deus, né? Em meio a esse tempo e depois que eu fui curada. Porque depois que eu fui curada, no finalzinho de 2017, assim, Deus transformou a minha vida. Eu fiquei grávida de novo da minha filha, que se chama Laura, que significa vitoriosa. E eu acredito que também tem total referência. Mas eu vou gravar uma segunda parte desse vídeo contando outras experiências maravilhosas que eu tive após esse período, gente, que Deus foi ali trabalhando comigo dia após dia, assim, eu fui recebendo a palavra dele e ele foi falando comigo todos os dias. Então eu quero compartilhar tudo isso com vocês aqui no meu canal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse testemunho. Comenta aqui embaixo se você já passou por alguma coisa assim. Não se esquece, se inscreve no meu canal, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E um beijo, fica com Deus, gente. E que o Espírito Santo fale aí com vocês através desse vídeo. Muito obrigada. Obrigada por vocês terem assistido até aqui. Fiquem com Deus e um beijo.